Olá, bem-vindos ao Jornal do Rio. A partir de agora a gente segue junto com as principais informações aqui do nosso estado, da nossa cidade. Vamos nessa, vamos já trazer informação sobre a situação da Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado. Hoje a Rádio Band News FM teve acesso com exclusividade às informações dos laudos, dados aí pelos peritos, e eles pela terceira vez avaliaram que há riscos sim para a reabertura e deram parecer negativo. A Justiça agora avalia esse laudo, avalia esse caso. E tem informação sobre investigação da Polícia Civil, Divisão de Homicídios, avaliando as hipóteses e a investigação no caso da morte de um vereador em Maricá e do filho dele. Esse caso que aconteceu na madrugada de hoje, eles foram assassinados a tiros dentro de casa. E tem momento de relaxamento para você também aqui no Jornal do Rio. Vamos falar de uma exposição que promete te levar para outro planeta. A gente explica para você tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Começamos o Jornal do Rio de hoje falando mais uma vez da Avenida Niemeyer, que liga o bairro do Leblon ao bairro de São Conrado, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Está interditada há vários meses, por tempo indeterminado, pelo menos por enquanto, já que a Justiça avaliava, aí, de acordo com laudos de peritos, que havia risco para as pessoas que circulassem pela região. No início da semana, peritos estiveram no local, junto inclusive com o desembargador responsável pelo caso, técnicos da Prefeitura, para fazer uma nova vistoria. E a Rádio Band News FM, através da reportagem com o Maico Veríssimo, conseguiram ter acesso a esse parecer. E pela terceira vez consecutiva, os peritos avaliaram que há sim risco para quem circula pela região e optaram pela não reabertura. A Justiça agora avalia esse caso. A Yasmin Bachur está lá na Avenida Niemeyer, num dos acessos à avenida aqui no Leblon, e tem informações para a gente, né, Yasmin? Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal do Rio. Isso mesmo, Thaís. Os peritos alegam que a Avenida Niemeyer não tem condições de ser liberada porque, segundo eles, as obras que estão sendo feitas pela Prefeitura não são suficientes para garantir, então, a segurança de quem trafega por aqui. E no laudo, Thaís, eles apontaram também que pelo menos 13 casas que ficam no alto do Vidigal, que são responsáveis pela permanência de esgoto e águas pluviais aqui nas encostas, também não foram demolidas. E esses peritos detectaram que no trecho de São Conrado, que segundo eles é o mais perigoso e o que foi mais afetado pelas chuvas do início do ano, nenhum dos 3 muros de contenção propostos pela Prefeitura foi erguido. A Prefeitura disse que essa demora, Thaís, se dá pelo trabalho de limpeza ali de entulhos nessa região. Então cabe agora ao desembargador responsável por esse caso, Mauro Pereira Martins, da 13ª Câmara Civil, que inclusive esteve aqui no último dia 19, participando de uma vistoria, decidir então se a Avenida Niemeyer será reaberta ou não. No entanto, Thaís, ainda não há uma data prevista para que essa decisão definitiva ainda saia. Já a Prefeitura disse que um terço dessas obras de emergência foram concluídas e que também espera aí a decisão da Justiça. Thaís. Obrigada, Yasmin. Prioridade para você. Qualquer informação ao vivo a gente traz aqui no Jornal do Rio. Seguimos agora falando de um caso de violência que aconteceu na região metropolitana, em Maricá. Um vereador foi assassinado e o filho dele também. Esse crime que aconteceu na madrugada de hoje, dentro da casa das vítimas. A Divisão de Homicídios investiga esse caso e não descarta nenhuma hipótese. O vereador Ismael Breve de Marins, de 59 anos, e o filho dele, Tiago André Marins, foram mortos dentro de casa no bairro Zacarias, em Maricá. No momento do crime, estavam em casa o vereador, a esposa e Tiago, que era filho de Ismael do primeiro casamento. O crime aconteceu por volta das 3h30 da manhã. De acordo com a polícia, pelo menos 2 homens teriam pulado o muro da casa da família e entrado pela porta da cozinha depois de arrombá-la. O primeiro a ser morto foi Tiago, que estava no quarto dormindo. O pai, Ismael, ao ouvir os disparos, foi até o corredor. Foi quando ele se deparou com um dos criminosos e entrou numa luta corporal. Ele acabou levando um tiro na cabeça e morreu na hora. A gente só ficou sabendo porque a Márcia, a esposa dele, ficou pedindo socorro. Aí meu cunhado aí do lado ouviu e automaticamente aí depois, A esposa de Ismael prestou depoimento e uma perícia foi feita no local. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí investiga o crime. Para a polícia, o alvo dos criminosos era o filho do vereador.
Eles arrombaram, teve um trabalho de arrombar a porta do quarto da vítima se não quisessem ela. Ele ia no quarto da outra, né? E o outro só morreu porque ele saiu do quarto dele, né? E aí acabou sendo executado também, mas eles queriam arrombar o quarto da outra vítima, não do vereador. Embora uma das vítimas seja vereador, né, ele tenha um mandato político, a gente não pode, só por esse motivo, acreditar em crime político. Apesar disso, nenhuma hipótese é descartada. Este ano, 2 jornalistas que noticiavam acontecimentos políticos de Maricá foram mortos no município. Em maio, Robson Giorno, de 45 anos, dono do jornal O Maricá, foi baleado na porta de casa e morreu. Ele era filiado ao Avante e tinha a intenção de se candidatar a prefeito na próxima eleição. Em junho, o fundador do site Lei Seca Maricá, o jornalista Romário Barros, de 31 anos, também foi morto com 3 tiros no bairro de Araçatiba. A polícia ainda investiga os crimes. Uma fábrica clandestina de armas de fogo, munições e explosivos foi encontrada pela Polícia Militar no Engenho de Dentro, na Zona Norte. 2 homens foram presos em flagrante. Israel Alves da Silva, de 30 anos, e Rafael dos Santos Teixeira Weitzel, de 25. Rafael já possui 3 anotações criminais pelos crimes de roubo majorado e receptação. No local foram apreendidas 5 armas de fogo, quase 5.000 munições e 2 coletes à prova de balas. O intervalo é rápido, a seguir a gente vai falar sobre as investigações da morte de Anderson do Carmo. O celular do pastor teria sido jogado da ponte Rio-Niterói. As investigações do assassinato do pastor Anderson do Carmo avançaram mais uma vez. A divisão de homicídios agora quer localizar o celular de um dos envolvidos no assassinato e, de acordo com as informações agora obtidas pela polícia, o celular da vítima do pastor teria sido jogado da ponte Rio-Niterói. O carro de Flávio Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, foi liberado hoje da Delegacia de Homicídios de Niterói, que investiga o caso. O veículo foi usado por Flávio momentos após o assassinato, segundo ele, para buscar ajuda da Polícia Militar. Flávio está preso em Bangu 9, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio. O advogado de Flávio, no entanto, afirmou que vai entrar com recurso pedindo a liberdade do rapaz, já que, para a defesa, ele pode ter confessado ser o autor dos disparos sob a ameaça do irmão, Lucas dos Santos. O filho adotivo do casal também está preso em Bangu 9. Ele é acusado de ter ajudado o irmão a comprar a arma usada no crime. Os investigadores tentam ainda localizar os celulares de Flávio e do pastor. Sobre o telefone do marido, a deputada federal Flor de Lis disse à polícia não saber o paradeiro. O Jornal do Rio teve acesso a depoimentos que contradizem a versão. O filho adotivo, Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, disse num primeiro depoimento que um dia após o crime, o aparelho de Anderson estava com o motorista de Flor de Lis, que se encontrou com ele, pegou o telefone, tirou fotos de uma conversa e o devolveu. Segundo Misael, o motorista tinha o objetivo de entregar o celular à parlamentar. Ao voltar a ser ouvido pela polícia, Misael afirmou que num encontro na casa da família no dia 21 de junho, Flor de Lis escreveu num caderno: "Nós quebramos o celular do Niel e jogamos na ponte Rio-Niterói." Niel era um apelido do pastor Anderson do Carmo. O mesmo foi dito por Daniel dos Santos de Souza, filho biológico da deputada, que também estava no local. Já o filho adotivo, Alexander Felipe, conhecido como Luan, afirmou em depoimento ter presenciado quando Adriano dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, pegou o celular de Anderson, que estava com o motorista da deputada, conhecido como Buba. Segundo Luan, Flor de Lis teria dito para o filho dar um jeito de apagar o que estava no celular. Adriano teria afirmado que iria resolver tudo. Para a polícia, Adriano informou não saber a localização do aparelho. Em nota, Flor de Lis diz que só perdeu com a morte do marido e está falando a verdade e que não vai mais se pronunciar sobre o caso.
Mais cedo, um susto para quem passava pela região da Barra da Tijuca. Um ônibus do BRT pegou fogo. Olha só as imagens. Mais cedo, essa movimentação ficou intensa e confusa ali no entorno do terminal Alvorada, que fica na zona oeste. Olha o momento em que esse ônibus pegava fogo. De acordo com o consórcio, o veículo não estava operando quando esse fogo começou. Os bombeiros foram acionados logo em seguida e controlaram as chamas. Ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Vamos mudar de assunto para falar sobre paternidade. Os pais brasileiros querem participar, sim, muito mais da rotina dos filhos. É o que aponta um estudo divulgado hoje. A pesquisa também revelou um desejo da maioria dos entrevistados por uma licença paternidade um pouco maior. Brinca, troca a fralda, escolhe a roupa. Desde a chegada do Gabriel, há 6 meses, Rafael faz questão de participar da rotina do filho. Até trocou o emprego com carteira assinada e jornada de 9 horas por outro, com horário mais flexível. Isso aqui é intangível, é amor, é carinho, acho que isso não tem como a gente mensurar. Então, assim, esse tempo jamais vai voltar. Sabe? Então, assim, isso, pelo contrário, vai ficar na minha memória para o resto da vida. Uma pesquisa apontou que os pais brasileiros querem participar mais da rotina dos filhos. De cada 10 entrevistados, 8 disseram que desejam estar mais perto, especialmente nas primeiras semanas de vida do bebê. Cerca de 40% afirmaram ainda que aceitariam mudar de emprego, mesmo que para ganhar menos, se em contrapartida tiverem mais tempo com as crianças. O estudo perguntou ainda se os entrevistados cumpriram a licença paternidade. Apenas 30% afirmaram terem tirado os 5 dias de folga quando os filhos nasceram. Mesmo com o direito garantido por lei, a maioria respondeu temer que os dias afastados fossem prejudicá-los no trabalho. Para esta especialista, que atua numa companhia com mais de 30 mil empregados, os dias com os filhos são importantes para o funcionário e também para a empresa. Porque eles tiveram contato com outras realidades, outros tipos de competências foram desenvolvidos quando eles estiveram fora da empresa. Traz um olhar mais diverso, mais maduro, mais paciente. E quando a gente fala em diversidade, ela está extremamente linkada à inovação, que está extremamente linkada a novos processos, melhoria nos rendimentos, melhoria na produtividade. E o intervalo é rápido, a gente fala já no próximo bloco do Jornal do Rio sobre vacinação contra o sarampo. A campanha começou hoje em todo o Brasil. Hora de prestação de serviço aqui no Jornal do Rio. Vamos falar sobre a campanha de vacinação contra o sarampo, que começou hoje em todo o Brasil. Crianças com idade entre 6 meses e menores de 1 ano devem procurar os postos de saúde. A gente vai saber tudo agora sobre esse assunto ao vivo com a Marcele Setúbal, que está aqui conosco. Boa noite, Marcele. Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos. Essa campanha que começou nos postos de saúde aqui no município do Rio de Janeiro. Em todo o país, Thaís, foram 1.800 registros, de acordo com o Ministério da Saúde. Aqui no estado, esse número é bem menor, número de casos aí confirmados de sarampo. Foram 21 registros, só que pela proximidade do Rio de Janeiro com lugares que estão com esses números de casos aí muito maiores, o estado do Rio de Janeiro está em alerta. Bom, como você disse, as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem receber essa dose 0, só que isso não impede que os pais e responsáveis levem as crianças para tomarem as doses do calendário de vacinação. E aí, quando a criança completa 12 meses de idade, ela precisa tomar a tríplice viral. E aos 15 meses, ela toma a segunda dose, que é a tetraviral ou a tríplice viral mais varicela. O objetivo, Thaís, do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 1.400.000 pessoas em todo o país, Thaís. Obrigada, Marcele. Não deixe para o último momento, procure já um posto de saúde, garanta a vacinação do seu filho. Há uma preocupação muito grande em relação a essa doença, então não perca tempo. Vamos falar de carnaval, porque também não tem aí espera pelo carnaval de 2020, não. Já começou o trabalho nos barracões, principalmente das escolas do grupo de acesso aqui do Carnaval do Rio de Janeiro. Hoje o dia foi de visita e o desafio dos carnavalescos é abusar da criatividade para driblar a crise financeira. Vocês podem até se assustar, mas esse é o lado escondido do Carnaval carioca. Hoje as escolas do grupo de acesso sequer conseguem trabalhar devido à falta de verba. As escolas estão sucateadas, com barracões totalmente insalubres, sem condições nenhuma.
O Marco é quem faz tudo acontecer na Acadêmicos do Sossego, ou pelo menos tenta. Não tem um chão direito, a gente não tem uma altura para se fazer um carro, a gente não tem um banheiro digno, a gente não tem nada, a gente faz o carnaval na raça mesmo. Na manhã de hoje, o secretário estadual de Cultura esteve nos barracões de 5 escolas do grupo de acesso. O objetivo das visitas é proporcionar um diálogo entre a Secretaria e a Liga das Escolas de Samba para que os representantes do carnaval possam expor as dificuldades enfrentadas. No barracão da Unidos da Ponte, o telhado já não existe mais e com a entrada da chuva, a madeira dos carros alegóricos está toda estragada. Na maioria das vezes são espaços que são ou do governo federal, ou do governo estadual, ou do governo municipal. Então a gente sentar junto, os 3 entes, junto com o pessoal das escolas, e entender como a gente pode dar essa segurança jurídica legal para que eles corram atrás, junto com o setor privado e com o apoio do governo, para conseguir investimentos ou para reestruturar essa infraestrutura física ou então pensar em novas possibilidades. Os investimentos são comemorados por quem vive do espetáculo. No ano passado, a Unidos de Bangu nem barracão tinha e os carros só começaram a ser montados em dezembro. Agora, enquanto o dinheiro não cai na conta, fica a esperança de conseguir colocar o carnaval na avenida. O carnaval do grupo de acesso principalmente ficou parado. Agora, com essa luz, que apareceu, a gente está muito confiante em voltar a crescer e a fazer grandes espetáculos de novo. Hora de falar de previsão do tempo aqui no Jornal do Rio. O dia começou com chuva e frio nessa quinta-feira em toda a cidade e principalmente em toda a região metropolitana. A máxima foi de 23 graus. A previsão para o fim de semana, que se inicia amanhã, na sexta-feira, é de mais chuva e mais frio. E o meteorologista do Alerta Rio conversou com a nossa equipe e vai trazer todos os detalhes agora. A gente tem uma área de instabilidade que vai se deslocar desde a região sul, em direção à região sudeste. Então temos uma previsão de pancadas de chuva para o período da tarde, podendo vir acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento de intensidade moderada forte. Essa chuva, uma previsão de pancadas de intensidade moderada, ocasionalmente podendo ser forte em alguns pontos da cidade. A última pausa está chegando, mas a gente volta dentro de instantes e vamos falar de uma viagem no espaço. Um evento da NASA que permite os visitantes conhecerem um pouquinho mais sobre o planeta Marte. Hora de falar de futebol. Ontem o Flamengo levou a melhor na Libertadores, venceu o Internacional por 2-0 no Maracanã. Hoje é a vez do Fluminense entrar em campo pela Sul-Americana. O tricolor pega o Corinthians às 9h30 da noite no jogo de ida das quartas de final da competição. Oswaldo de Oliveira chegou e já participou do último treino antes do jogo contra o Corinthians. Mas quem vai estar à beira do campo hoje à noite em Itaquera é o interino Marcão. Em outra época, o ídolo tricolor já foi capitão de Oswaldo no próprio Fluminense. Oswaldo realmente nos ensinou muita coisa. Hoje, quando vocês me perguntavam um pouquinho mais atrás sobre o melhor treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar, e o Oswaldo sempre está entre estes. É o início de um novo trabalho, mas isso não quer dizer que o estilo de jogo do antigo treinador Fernando Diniz será esquecido. Do Diniz a gente vai aproveitar tudo, né? Não tem como tirar o jogo que essa molecada apresentou até agora. Para o duelo contra o Corinthians, o Flu não vai contar com Pedro, que ainda se recupera de lesão na coxa. No lugar dele, Nenê e João Pedro foram testados. Na defesa, a dúvida é se Digão joga. Apesar de estar relacionado, o capitão foi cortado do último jogo por conta de dores na panturrilha. Certeza mesmo só na hora do jogo, quando o Marcão terá uma missão: entregar para Oswaldo de Oliveira um Fluminense com boas chances de classificação na Sul-Americana. Que tal fazer uma viagem no espaço? Vamos juntos? Que tal iniciar uma viagem a Marte sem sair do chão? Neste tapete, os estudantes podem passear pelos principais pontos geográficos do planeta vermelho. E o aprendizado vai muito além. A Dayana entendeu que a população precisa preservar a terra. Em vez de usar uma garrafa plástica para beber água, você pode trazer o seu copo plástico. Pode ser plástico, mas não joga fora. Até o próximo domingo acontece o International Space Camp, um evento da NASA no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
O objetivo é dar oficinas educacionais com a participação da equipe da Agência Espacial Norte-Americana. Uma das atividades do evento é a realidade aumentada, onde o estudante consegue ter um contato direto com os rovers e entender um pouquinho melhor sobre como eles funcionam. Este aqui, por exemplo, é o Curiosity. Desde 2012, ele está lá em Marte e continua trazendo informações para os cientistas aqui na Terra. A Denise trouxe o filho João Pedro, que tem autismo. Ele adorou a novidade. A gente pode ver o semblante, né? A gente pode olhar os olhinhos brilhando. Nesta oficina, as crianças e adolescentes construíram uma miniatura de um rover. Ele é um carro usado lá em outros planetas como Marte. Ele serve para andar e também é usado por os astronautas que utilizam ele. E depois do aprendizado, eles ainda apostaram corrida. Vencemos, que é importante, né? Superamos todas as dificuldades da caminhada. A missão foi concluída: transmitir o conhecimento. A gente usa 4 siglas praticamente para transmitir esse conhecimento de educação, e é a ciência, tecnologia, a engenharia e a matemática, usando bastante a imaginação deles. O Jornal do Rio de hoje fica por aqui. Eu estou te esperando amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá. Boa noite para você.